Muito bom dia para todos, sejam bem-vindos. Essa é uma palestra com um tema um pouco diferente das outras palestras do Congresso e eu tenho muita alegria de trazer esse tema para vocês, das práticas integrativas, porque é um campo de conhecimento que vem para somar com o campo da medicina tradicional e beneficiar os dois campos. E o maior beneficiado disso tudo são as pessoas que nós ajudamos. Então, com muita alegria, gostaria de pedir que vocês recebessem com uma salva de palmas a Adriana Macedo, que é a fundadora do projeto Despertar. Adriana. Bom, obrigada, Leandro. E assim, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para falar aí da experiência do Hospital São Paulo com as práticas integrativas. O Hospital São Paulo é um hospital vinculado à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Eu sou servidora lá, sou enfermeira. Aqui está a minha pequena apresentação, né? Enfermeira especialista em saúde pública. Também sou professora de Reiki, teóloga, sou servidora pública e vou aqui introduzir para vocês, né, toda essa história. Então, em 2017, eu queria fazer uma especialização. E eu queria algo que eu pudesse trabalhar com a saúde, com a promoção e prevenção. Aí eu fiz saúde pública, porque eu vi, que era iria abranger um espectro muito maior de pessoas. E aí eu fiz saúde pública. Em 2017, gente, em março, o Ministério da Saúde criou a portaria 849. E essa portaria ampliou o rol das práticas integrativas existente na política. E foi aí que eu conheci o Reiki. E ali na aula, assim como vocês aqui hoje sentados, tinha alguém falando sobre Reiki. Quando eu vi aquela palavra, eu falei, nossa, quero fazer isso. Por quê? Porque o Reiki é uma técnica de canalização de energia que você trata as pessoas. E ainda em 2017, fiz o primeiro curso de Reiki, o Reiki 1, e comecei a me auto-aplicar. Gente, foi incrível a mudança que eu tive na minha vida. Um equilíbrio, uma paz, uma harmonia. E quando foi em janeiro de 2018, fiz o Reiki 2, que é quando você começa a tratar outras pessoas. E eu comecei a fazer Reiki em um paciente paliativo lá no Hospital São Paulo, um paciente que tinha 3 dias de vida. Os médicos olharam e falaram assim, olha, ele não vai durar muito, porque é um paciente que está com uma sepse, e assim, a gente está com os antibióticos mais modernos que existem, e não está funcionando. E quando eu olhei para aquele paciente, eu não vi mais um paciente, eu vi um ser humano. Eu me conectei com a essência daquele paciente. Falei, vou fazer Reiki. Fiz Reiki 3 dias nele seguido, fiz o Reiki à distância, e na segunda-feira que eu cheguei no hospital, o paciente estava bem. Aí os médicos olharam e falaram, não é possível. A gente já estava sem nenhuma esperança para ele. Mas o Reiki funciona. E aí comecei a fazer Reiki nesse paciente todos os dias. Ele ficou no hospital 2 anos, teve alta e ele faleceu ano passado de Covid. Mas o Reiki, ele transformou a vida desse paciente. E o que tem a ver tudo isso com o projeto? O projeto nasce aí. Porque depois que eu comecei a tratar esse paciente no Hospital São Paulo, lá da Unifesp, todos os meus colegas de trabalho queriam Reiki. Então, eu fazia Reiki deles ali no trabalho. O pessoal estava angustiado numa sala de emergência, né? Para quem sabe que é um pronto-socorro. Adriana faz Reiki, porque repercutiu. E aí eu me vi diante de uma situação de falar, poxa vida, estou trabalhando com pessoas cansadas, esgotadas. Por que não fazer um trabalho aqui dentro, oferecendo as práticas integrativas? E aí montei o primeiro ambulatório em outubro de 2018, oferecendo Reiki. Por quê? Porque alguém pode ter pensado, poxa, mas é um congresso de biodiversidade, biotecnologia. O que tem a ver isso? A gente não pode esquecer que somos seres humanos. Você não é uma profissão, você não é só um cargo, você é um ser humano. Antes de você ser um médico, antes de você ser um doutor, não importa a tua área, você é um ser humano que tem emoções e que precisa serem olhadas. E eu trabalhava com pessoas que viravam para mim e falavam assim, Adriana, quero morrer, quero tirar minha vida. E eu ia fazer uma sessão de Reiki, essa pessoa se restabelecia, melhorava e ela ficava bem. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é essa prática incrível, que é o Reiki, que deu início a esse projeto no hospital. Então, vamos lá. Aqui, né, como eu já falei,
A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, ela foi instituída em 2006. É uma política que não é nova, mas muita gente desconhece. E quando eu falo de práticas integrativas, é bom que fique focado, gente, que as práticas, em momento nenhum, ela quer concorrer com a medicina. Pelo contrário, ela trabalha em conjunto. Aquilo onde o remédio não atua, aquilo onde um tratamento não atua, uma prática atua, porque ela vai trabalhar em campos mais sutis. Então, essa política ela já existe desde 2006. E o que são práticas integrativas? São tratamentos que utilizam recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais, voltados para prevenir diversas doenças, como depressão e hipertensão. Em alguns casos, também podem ser usadas como tratamentos paliativos em algumas doenças crônicas. Então, isso é uma própria definição do Ministério da Saúde. Então, as práticas integrativas, hoje, ela tem um amplo espectro, né? Não só a depressão e hipertensão. Hoje, a gente trabalha para pacientes com angústias, pacientes com medo, fobias. As práticas, elas atuam muito bem nessas áreas. E aqui, né, mais uma imagem da política. Então, qual é o objetivo dessa política? Ampliar a oferta de novos recursos terapêuticos no SUS, estimular os mecanismos naturais, né, de prevenção de agravos e recuperação da saúde, utilizando aí tecnologias eficazes e seguras e com a ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano, é o que eu falei. Um tratamento convencional médico, ele é muito pontual, ele foca na doença, foca ali na sua lesão em si. As práticas, elas te veem como ser humano holístico. Quando a gente fala holístico, não tem nada a ver com misticismo. Holístico no sentido do todo, de você ter mente, corpo, espírito, emoções. Então, trabalhar você em conjunto, é isso que as práticas fazem. E aí, como eu já tinha falado, né, da portaria 849, vocês podem ver aqui, 2006, quando a política foi criada, só tinha essas 5 práticas. Com certeza vocês já conhecem aí a acupuntura, que é uma das mais antigas. Aí em 2017, aí são incluídas 14, dentre elas o reiki. Foi então em 2017, na Unifesp, que eu conheci o reiki, me tornei reikiana, hoje também sou professora de reiki, porque o reiki, assim, mudou a minha vida, mudou a vida daquele paciente e de todo aquele Hospital São Paulo, que não é mais o mesmo depois das práticas integrativas. E em 2018, a gente teve um novo acréscimo aí dentro da política. Hoje, o SUS conta com 29 práticas integrativas, sendo oferecidas de forma gratuita a qualquer pessoa. Então, qualquer lugar do Brasil hoje, uma UBS, você pode procurar as práticas integrativas que já são oferecidas pelo SUS. E o que é o reiki, né? Já falei tanto do reiki, falei aí da melhora que o paciente teve. Então, reiki, essa é uma definição também do Ministério da Saúde, tá? É uma prática de imposição de mãos que usa aproximação ou toque sobre o corpo da pessoa com a finalidade de estimular os mecanismos naturais da saúde, considerando a existência de uma energia universal canalizada que atua sobre o equilíbrio da energia vital com o propósito de harmonizar as condições gerais do corpo e da mente de forma integral. Tá? Então, o reiki é uma canalização da energia. É como o oxigênio. Você está vendo o oxigênio? Não, mas você está sentindo ele está entrando em você através do ar que você respira. Então, o reiki é uma energia, que é uma energia superior, que existe em tudo, junto com a nossa energia, com o nosso ki, que na China é chamado de chi, na Índia é chamado de prana, mas é energia vital. Então, o reiki, ele faz o quê? Ele favorece, quando a gente recebe uma sessão de reiki, você recebe um reiki no seu campo energético. E isso vai levar o teu organismo a um estado de harmonia, de harmonização, fazendo com que ele se reequilibre. Sem precisar, às vezes, ter que tomar remédio, outras coisas. E aqui eu trouxe, né, o Mikao Usui, que é um monge budista, ele nasceu no Japão, e ele é o responsável aí por sistematizar o reiki. Então, o reiki já era uma prática muito utilizada, mas em 1922 ele sistematizou o reiki, e foi o reiki que eu fiz, né? Me formei no Reiki Usui, como a maioria das pessoas que conhecem reiki hoje. Então, ele é o sistematizador. E aqui é reiki japonês. Ah, tá. E Adriane, reiki é misticismo? Não, gente, reiki é ciência.
Inclusive, para quem não sabe, a Organização Mundial da Saúde já recomenda reiki, já faz muito tempo, antes mesmo de entrar na política em 2017. Já é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Agora, na pandemia, foi uma recomendação do Conselho Nacional de Saúde que oferecesse reiki aos profissionais da linha de frente, familiares. E isso eu tive assim, a experiência na prática dentro do Hospital São Paulo com os tratamentos com reiki. Então, hoje, a gente tem essas duas pesquisas científicas, que inclusive é do professor Dr. Ricardo Monesi, lá da Unifesp. Ele é um biólogo e ele foi curado com o reiki. Ele falou assim, Adriana, mas pode falar de cura? Em alguns casos, o reiki vai levar o teu organismo ao restabelecimento da saúde. Não é que ele vai te curar, estou com uma depressão, vou fazer o reiki agora. Se você faz o reiki todos os dias, se auto-aplica, você vai ter uma melhora, uma boa resposta aí no teu equilíbrio energético. E o Ricardo Monesi, o pesquisador lá da Unifesp, ele tinha depressão, ele era um adolescente, tinha depressão, tinha vários problemas de saúde. E ele conheceu o reiki, inclusive hoje também ele é professor de reiki, e começou a se auto-aplicar. E ele ficou curado da depressão. Isso aí vocês podem acessar nas entrevistas que ele dá, depois eu vou deixar aqui o site. E de posse dessa melhora que ele teve com o reiki, ele estudou para fazer uma pesquisa que comprovasse a eficácia do reiki. E a primeira pesquisa que ele desenvolveu foi em 2003, na USP. Foi o mestrado que ele fez usando camundongos, que aí ele não pôde fazer com humanos. Por quê? O comitê de ética da USP não aprovou, porque assim, é reiki. Mas o que é reiki? Eu ainda não estava na política, então, por preconceito da palavra reiki, eles deixaram ele fazer a dissertação do mestrado sobre impostação das mãos. Vocês podem ver aqui. Então, a pesquisa foi avaliação de efeitos da prática de impostação de mãos sobre o sistema hematológico e imunológico de camundongos machos. Então, na pesquisa, depois eu vou deixar aqui o site para vocês podem acessar, está disponível na internet. Ele usou ratinhos, né, os camundongos, e ele mesmo fez a aplicação de reiki. Então, no nome da tese, não está reiki, mas ele, que foi o pesquisador, ele afirma, o que eu fiz naqueles camundongos foi reiki. E é o que eu estou falando aqui para você hoje. E a outra pesquisa é o doutorado que ele fez em 2013 na Unifesp. E ele fez com os seres humanos, ele fez com idosos. Inclusive, o mais interessante é que após a pesquisa, né, ele fez uma avaliação dos efeitos físicos, psicobiológico, até melhorou o espiritual desses idosos. Depois disso, todos os idosos que participaram da pesquisa como voluntários também se tornaram reikianos. E hoje também são reikianos e ajudam outras pessoas. Então, essas duas pesquisas vocês encontram na internet, tá em PDF as duas, vocês podem acessar. Tá? E aqui, nós temos esse mapa de evidências que foi feito aí também em parceria com a Organização Mundial da Saúde, aí com todos os Estados membros, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, o CABSIM, e mais pesquisadores da Unifesp, do Brasil e do exterior. Eles se juntaram para fazer um levantamento de todas as evidências científicas, aí, né, todas as evidências, com as práticas integrativas, porque muita gente ainda desconhece. Fala, mas prática integrativa, vai tratar um paciente com aromaterapia. Isso não existe. Gente, existe. E lá em São Paulo eu trato pacientes dentro do projeto com aromatizador. Paciente, às vezes, com a TFT, que é uma das técnicas que vocês vão conhecer daqui a pouco, incrível. Gente, de chegar na pandemia, agora está ótimo trabalhar no hospital. Mas na pandemia, eu trabalhei na linha de frente, no pronto-socorro do Hospital São Paulo, porta aberta. Não tinha vacina, tudo fechado, e as pessoas em pânico. Entrava numa sala de emergência, elas não conseguiam dar um passo. Ficava com medo de se contaminar, de contaminar um familiar, de morrer. E a gente fez como? Reiki, práticas integrativas, florais, TFT, e melhorava muito. A pessoa falava assim, Dri, eu estou morrendo de medo, eu não consigo entrar. Eu, calma, fazia uma sessão de reiki. 20 minutos depois, ela já estava lá fazendo a TFT, o trabalho dela. Eu não consigo, ligava para a Edna, que é uma das coordenadoras do TFT dentro do projeto. Edna, Dri, daqui a pessoa, chamava a pessoa online, fazia a prática e ela começava a trabalhar. Por quê? Melhorava o emocional dela. Então, gente, esse mapa de evidências também está disponível aí na internet. Só jogar no Google, vocês encontram. Eu só para mostrar para vocês que já existe muitas evidências científicas. Agora é lógico, eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, né? Eu sempre falo, a gente tem que se experienciar, se permitir.
E quando eu estava numa universidade, sentada, e ouvi falar sobre reiki, eu falei, nossa, aquilo tocou meu coração. Eu falei, reiki, uma técnica que você vai canalizar a energia e aplicar no outro, vai dar todo esse bem-estar. Para quem não sabe, em São Paulo, hospitais como o Sírio-Libanês, que é uma referência, né, que é um hospital onde ficam os maiores famosos, Albert Einstein, são hospitais que já utilizam a prática reiki em pacientes oncológicos. Reiki, gente, eu falo reiki é igual oxigênio, igual ar. Qualquer pessoa, não tem mal, não tem nenhuma contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer, se auto-aplicar. E aqui a implantação desse trabalho que eu faço dentro do Hospital São Paulo, da Unifesp, é um trabalho voluntário. Então, como eu falei, eu fiz os cursos de reiki e quando foi em outubro de 2018, eu implantei o projeto, né, com reiki apenas para os funcionários do pronto-socorro, que era o meu setor. Eu estava dando plantão um dia, a colega falou para mim, Adriana, vou morrer, vou tirar minha vida. Colega dando plantão, cuidando de paciente. Eu falei, como assim, menina? Vou. Falei, você aceita uma sessão de reiki? Ela, eu passo em psicólogo, psiquiatra, você acha que reiki vai resolver? Falei, se permita. Fiz o reiki após o plantão. Ela saiu da maca assim, sem entender. Ela falou, olha, não sei o que você fez, o que aconteceu, mas eu estou leve. E quero continuar fazendo. Então, o público-alvo, no início, era só essas pessoas do pronto-socorro. Aí, em 2019, nós incluímos outras práticas dentro do projeto e ampliamos para todo o hospital. Então, dentro do projeto hoje na Unifesp, eu atendo desde os docentes, os discentes, residentes, muitas pessoas que fazem residência lá em São Paulo, que não são de São Paulo, são de outros estados, chegam no estado depressivo, porque é uma cobrança da longe da família, e às vezes estão assim, que dá até dó, né? Compaixão. Então, a gente vai tratar com as práticas integrativas, com ótimos resultados. Aqui, esse primeiro folder aqui foi no final, na segunda quinzena de março de 2020. Foi quando entrou a pandemia. Então, aqui são as práticas que eu oferecia presencialmente dentro do hospital, que era um total de 33 terapias. Gente, tudo isso de forma voluntária, tá? Sem nenhum custo. Aí, na segunda quinzena de março, passamos para o online. No online, a gente tem 44 terapias hoje sendo oferecidas, não só para quem é do hospital, tem práticas que eu já abri para o Brasil, para o mundo. E até dezembro do ano passado, eu tinha 62 terapias sendo oferecidas. Hoje já aumentou um pouquinho. E aqui, esse outro folder, é todo o total de atendimentos que eu realizei dentro do hospital de 2018 a 2021. Foram mais de 20 mil, tá? Aqui em vermelho são os atendimentos presenciais, que deu 6.381. E aqui em azul são os online, que deu mais de 14 mil atendimentos. Aqui eu trouxe os atendimentos com reiki. E lembrando, quando eu comecei lá dentro do hospital, tinha muitos médicos que me procuravam e falavam assim, Adriana, isso não existe, a ciência não comprova. Que não sei o que. Eu falei, doutor, calma, vem cá, faz a sessão de reiki. E aí, depois que ele fazia o reiki sair, ele falava, menina, que coisa maravilhosa. Hoje, se você chegar no Hospital São Paulo e perguntar o que é reiki, todo mundo te explica. Desde o auxiliar de limpeza até a secretária do superintendente. Porque é isso, tem coisas que a gente não tem que provar, às vezes, na palavra, é no sentir. Só sentindo, né? Então, aqui são os atendimentos. Como eu comecei o projeto em 2018, foram 129 atendimentos presenciais, que foram só 2 ambulatórios. Em 2019, já aumentamos esse número de reiki para 1.415. Em 2020, essa parte azul aqui foram os atendimentos presenciais que eu realizei ainda antes da pandemia. E aqui já foram os atendimentos à distância. Reiki à distância? Sim, temos reiki à distância também. Como funciona? Você não precisa estar presente, porque reiki é energia. Energia não tem barreira, tem espaço. Você se conecta com a pessoa, pega os dados dela e faz esse envio à distância. E hoje, a gente tem um total já documentado com mais de 5 mil atendimentos de reiki dentro do Hospital São Paulo, dentro de uma universidade. Né? Aqui são os atendimentos da TFT, que é a prática, estou dando um spoiler aqui, né, que o Leandro vai falar, que também é uma terapia que entrou dentro do projeto em 2020. Fizemos 2 ambulatórios, 3, se não me engano, acho que 3. E aí veio a pandemia. Então, tudo isso de vermelho foram os atendimentos durante a pandemia. Vocês podem ver que em 2021 a gente teve mais de 1.300 atendimentos. Por quê? Porque aumentou o pânico das pessoas, o medo, e a gente conseguiu tratar. E aqui são o total de atendimentos registrados que eu tenho dentro do projeto hoje, mais de 21 mil atendimentos. E lembrando, gente, que esse trabalho eu fazia 2 vezes por mês,
das 7 da manhã às 19 horas, um trabalho voluntário. Eu pegava 2 folgas no hospital para fazer esse trabalho com os voluntários, com os terapeutas. E aqui já são os estados que a gente tem voluntários do projeto Despertar. Então, a gente já está com 12 estados brasileiros. Eu iniciei o projeto, né, aqui em São Paulo, e a gente hoje já tem, até aqui no Pará, já tem uma voluntária administrativa de Marabá. Ela ajuda o projeto à distância, já nas 5 regiões do país, né? Iniciei o trabalho com 5 voluntários. E aqui a gente já tem também voluntários no mundo, tá? A gente já está com voluntários do projeto em 8 países, né? Incluindo Brasil, Portugal, Alemanha, Suíça, Itália, Japão e Estados Unidos. Então, esses terapeutas moram nesses países e a gente faz um intercâmbio aqui, organizando os horários direitinho e faz os atendimentos, mesmo eles não estando aqui em São Paulo, né? Ou em São Paulo, no Brasil. E aqui já temos 2 pesquisas científicas, aí já, né, em andamento dentro do trabalho voluntário. A primeira é um doutorado, uma cientista social da USP, Thais Assis. Ela conheceu o projeto pela internet e está fazendo aí uma tese dela sobre espiritualidade e saúde, as terapias holísticas além da nova era, usando o próprio projeto hoje como campo de pesquisa. E o outro trabalho que a gente está ainda concluindo é um TCC de uma aluna do curso de psicologia lá da Baixada Santista. Ela também não conhecia as práticas, queria fazer algo voltado e viu no projeto hoje assim, um campo para explorar. Então, ela já está fazendo a pesquisa com os funcionários do Hospital São Paulo, da Unifesp, que passam pelas práticas integrativas para eles falarem como que foi esse atendimento, o que isso reverberou na vida deles. Aqui são os terapeutas, né, da TFT. Aqui são os atendimentos lá no hospital. Então, eu tinha uma enfermaria lá no 10º andar desativado, então a gente fez de ambulatório, que as pessoas aguardando por dia, por ambulatório. A gente atendia mais de 400 funcionários. Então, os funcionários trabalhando, paravam um pouquinho, ia lá, recebia as terapias e voltava para o setor. Aí você fala, Adriana, mas o que tem a ver isso? Gente, é como eu falei, antes de você ser qualquer coisa, qualquer profissional, qualquer formação que você tenha, você é um ser humano. E você tem que olhar para você. E o que é que as práticas fazem? Ela faz uma reconexão com a gente mesmo, com a nossa essência. Porque o mundo aqui fora, a gente vem de um paradigma ainda muito fragmentado, né? Cartesiano, muito fragmentado, de pegar o todo e dividir em partes para estudar. Mas quando você faz isso com o ser humano, isso é horrível, porque ele se desconecta dele. Então, ele está sempre buscando coisas lá fora para se preencher. É títulos, é cargos, é nomes. Quando, na verdade, o que ele precisa é ter contato com ele mesmo. Então, eu pego médico, fisioterapeutas, docentes, com PhDs, com todos os docs dele, pós-docs, e às vezes não sabe lidar com uma frustração, não sabe lidar com uma emoção negativa, não sabe que é tirar a vida, quer morrer. A gente vem, encaminha aqui para o hospital, faz as práticas, eles ficam bem. E aqui são os voluntários, já estou finalizando, né, para o Leandro. Essa primeira foto aqui sou eu, em 2018, quando eu iniciei o projeto. E aqui são 3 voluntárias de Reiki que iniciaram o projeto comigo. Então, eu quis mostrar, né, que eu comecei com 5 e não tinha pretensão nenhuma de levar isso adiante. Era só oferecer Reiki para os meus colegas. Mas, como eu falei, energia não tem barreira, tempo e espaço, né? Isso se multiplicou. E hoje aqui a gente tem mais esse grupo de voluntárias. Essa daqui entrou como voluntária do projeto, a Miriam Sato. Hoje ela é coordenadora administrativa. A Alzira é a nossa coordenadora do Reiki. Ela quem faz aí os trabalhos à distância. Então é isso, gente. Se você acreditar em você, tá ótimo. Aqui, eu trouxe outra foto aqui dos funcionários da linha de frente, que trataram com aromaterapia, ansiedade. As pessoas chegavam para trabalhar ansiosas. Aí tinha uma terapeuta que fazia os aromas, né, específico para depressão, para ansiedade, e eles usavam durante o plantão. E ficavam bem. E aqui a gente tem uma outra funcionária, na linha de frente, com seu floral na mão, porque a gente também tratou os funcionários com os florais de Saint-Germain. Foram mais de 700 tratamentos com floral dentro do hospital durante a pandemia. E aqui nós temos atendimento no hospital ainda, né? A equipe do TFT. E agora eu vou passar para vocês, né, aqui, vou chamar o Leandro Percário, que é o fundador do Instituto TFT Brasil. O Leandro também é voluntário do projeto com a TFT e a equipe dele. E agora eu deixo vocês aqui com o Leandro. Bom dia, pessoal.
Obrigado, Adriana. Parabéns pelo trabalho incrível que você iniciou no Hospital São Paulo, que hoje já se espalhou para o Brasil inteiro e para muitos países do mundo. Eu realmente fico muito feliz de ver esse movimento e essa integração entre as práticas integrativas no campo da medicina tradicional, porque vem tudo a se somar e a melhorar a vida das pessoas. Então, eu vou falar um pouquinho mais de uma das técnicas que é utilizada dentro do Hospital São Paulo, lá no programa do Projeto Despertar, que é o TFT. E o que é o TFT? A forma mais simples de explicar é que ele é uma forma de acupuntura sem a necessidade de agulhas. Então, é uma técnica que estimula os pontos meridianos, os mesmos pontos que são usados na acupuntura, porém a acupuntura utiliza agulhas para estimular esses pontos. No TFT, ao invés de você utilizar agulhas, você estimula os mesmos pontos, porém com batidas, com pequenos toques. E quando você usa as batidas, o efeito ele é o mesmo das agulhas, porque a batida ela tem vibração, uma vibração cinética. Essa vibração ela entra para dentro dos meridianos e ajuda a desbloqueá-los. Então, se você coloca um copo d'água e bate na mesa, você vê essa vibração fazendo a água vibrar. É uma coisa muito simples e, por um lado, é muito bom, porque qualquer pessoa pode fazer e ter um resultado incrível. E, por outro lado, às vezes é tão simples que a pessoa desconfia. Não é possível que algo tão simples vai dar um resultado tão bom. Mas sim, é como a Adriana falou, experimentem e vocês vão ver esses resultados. Então, essa é a forma mais simples de entender, acupuntura sem agulhas. Tem outros recursos, tem vários níveis, são 4 níveis de TFT, utilizam outras abordagens também, mas a essência acaba trazendo para isso. E aqui na foto vocês podem ver o Dr. Roger Callahan, foi um psicólogo PhD, ele que desenvolveu o TFT. Ele já era um psicólogo PhD há mais de 30 anos, quando, se não me falha a memória, foi em 1969, uma paciente dele que tinha pânico de água, chamava Mary, ele já tratava ela 1 ano e meio com tudo que ele conhecia, com técnicas de psicologia avançada, com hipnose, um monte de coisa, e para ela não estava surtindo efeito. E um dia ele estava aproximando ela da piscina para ela estar em contato gradual com o medo, e ela começou a sentir enjoo, sentir náuseas. Ele estudava acupuntura na época e ele teve a ideia naquele momento de estimular esse ponto abaixo do olho, que é o meridiano do estômago, para ver se passava a náusea dela. E aí ele pediu para ela bater nesse ponto. Ela fez ali umas batidas, de repente olhou para ele e falou assim, nossa, passou. E ele falou, passou o quê? O enjoo? Ela falou, não, aquele medo, aquela sensação horrível que eu tinha minha vida inteira de medo da água, passou. E ele ficou muito cético com isso, porque não é possível, 1 ano e meio que eu te atendo e de repente eu faço isso e melhora, né? E aí ela foi até a piscina, começou a jogar água na cara e ficou os dois perplexos. O Dr. Callahan começou a experimentar isso em todos os outros pacientes deles, e para os outros isso não funcionou. Mas foi tão forte o caso dela que ele continuou pesquisando. E ele foi descobrindo que para as outras pessoas precisavam de mais pontos. E assim ele passou a década de 80 e 90 inteira pesquisando e descobrindo sequências de pontos. E ele percebia que havia padrões. Sequências que se repetiam para cada tipo de problema. Então, isso ele chamou de algoritmos, né, que seria uma sequência padrão. Sempre que uma sequência funcionava mais de 80% para um mesmo problema, virava um algoritmo de TFT. E nos níveis avançados ele desenvolveu técnicas para você descobrir a sequência específica para cada pessoa, se uma sequência padrão não funcionasse. Eu tive a honra de conhecer o Dr. Callahan e trazê-lo para o Brasil em 2012. Eu já falo um pouco mais disso. Então o TFT ele serve para você tratar fobias, medos em geral, né? Medo de voar de avião, medo de barata, qualquer tipo de medo, e até síndrome do pânico também. Serve para ansiedade, compulsão alimentar, vícios. Uma coisa que é muito interessante de vício é que a maior dificuldade para a pessoa se libertar do vício é a abstinência. Quando ela está na abstinência, ela vai lá e tem aquela recaída. E o TFT ele vai justamente fazer a sensação da abstinência, aquele desejo passar. E aí a pessoa não precisa consumir aquela substância que viciou. Então, nesse caso, ela tem que repetir mais vezes. Não é fazer uma vez só e acabou. Mas aplicando diariamente, em poucos dias ou poucas semanas ele consegue superar vícios. Serve para estresse, para traumas. Traumas eu acho lindo, porque trauma é uma coisa que impacta a vida da pessoa de uma forma tão forte, só que normalmente é vinculado a um único evento. Então é muito fácil de tratar trauma com o TFT. Já a ansiedade, às vezes são várias coisas envolvidas, demora um pouquinho mais. Por isso que eu gosto de tratar trauma, porque é uma mudança muito brusca. Vocês vão ver um caso bem impressionante de tratamento de trauma coletivo, que eu já vou mostrar aqui daqui a pouquinho. Para depressão é muito bom, para comportamentos violentos, sentimentos de raiva, ódio, culpa, vergonha, constrangimento.
e também um ótimo tratamento complementar para doenças físicas, para dores no corpo. E eu já vou mostrar alguns casos impressionantes que a gente teve na nossa equipe. Então, resumindo de novo, é uma forma de acupuntura sem agulhas, utilizado para tratamento rápido e sem efeitos colaterais. Ou a pessoa vai melhorar, ou ela continua com o problema dela, mas você não agrava de forma alguma um problema se você fizer de forma errada o estímulo nos pontos. Então não tem nenhum risco. E serve para questões emocionais e auxílio para tratamentos físicos. Então aqui está a foto do primeiro curso de TFT no Brasil em 2012. Aqui é o Dr. Callahan, a Joane Callahan é viúva dele. Esse foi o último curso que o Dr. Callahan participou em vida. Ele veio aqui para o Brasil em outubro de 2012 e faleceu em 2013. Então a gente foi muito privilegiado de ter tido essa oportunidade de aprender diretamente com ele. E aqui atrás tem a minha mãe, Olga Gomes Percário, meu pai, Enio Percário, que a minha mãe fez o curso, se tornou voluntária. Ela atuou numa ONG também que se chama Terapeutas Sem Fronteiras e foi uma alegria muito grande para ela. Vocês podem ver pelo sobrenome, também são os mesmos pais, né, do Sandro Percário, que é a presidente aqui do evento. Eu considero esse aqui um dos momentos mais importantes da minha vida até hoje. Foi uma alegria muito grande ter podido trazer o Dr. Callahan ao Brasil. E aqui, então, é um dos casos mais impressionantes que eu já vi. E é um estudo que foi feito em Ruanda com sobreviventes do genocídio de 1994. Não sei se todos se recordam, em 94, Ruanda passou por um genocídio que exterminou a maior parte da população. Vocês imaginam quão traumatizados não ficaram os sobreviventes. E de 2006 a 2010, equipes de terapeutas de TFT da TFT Foundation, que é uma ONG internacional, enviou terapeutas de TFT para os orfanatos em Ruanda. E eu vou pedir para passar um trailer, tem um documentário de 1 hora, mostrando esse trabalho feito lá. Eu vou passar um trailer de 2 minutos aqui por conta do nosso tempo. I heard people screaming. I remember seeing on the opposite mountain people killing with a machete. Umugabo arapfa, n'abana n'ifite barapfa. Umuryango wanjye wose barawumaze. Njye ubusanzwe mvukana n'abana 7 ariko nabashije kurokoka jyenyine. I was only 7. It was traumatic for me. I felt that I wasn't safe. Mu Barongo abana bafite trauma ni benshi, ngo bafite inkovu nyinshi mu mutwe. Ni ibintu byagaragaje ko umuntu afite kamere mbi rwose. The country was traumatized, was stressed, was depressed. Ihungabana cyangwa se trauma ntabwo wagica mu Rwanda kuko ari ikintu udasanga ku muntu umwe cyangwa babiri, ni ikintu usanga mu bantu benshi cyane. Umva mbese kubaho ntacyo bimariye, nanjye nkumva ndi nk'umupfu. I was not expecting a lot from it. Nuko twagiye muri gufata ayo mahugurwa. Ni ibintu abanyamahanga bazanye tudasanzwe tumenyereye mu cyacu y'abanyarwanda, wenda bidafite n'icyo bimaze. Bamwe bararize, abandi bamera nk'abasazi, usibye ko ubuvuzi badukoreye. A technique that helps people in a way that they could not believe. Bwihuse gukiza, njye nabonye nta muntu bigeze bajyana kwa muganga. Umuntu ashobora kwivura ubwe ku giti cye. Ndahamya rwose ko njye mbona impinduka zigaragara mu bantu twagiye twakira. Singirwana singitukana cyane nkuko nari bivuze, ahubwo nsigaye nanjye mfasha abandi. Ni nabwo bwa mbere nagize ikintu kinsetsa mu buzima kuva intambara irangiye. Tugeze mu rugo ndakomeza ndabyikorera, numva bingiriye akamaro, maze gukira mbikorera abana. Atangira kunezerwa no guseka. Aho nshake nanjye maze kubyara abandi 4, singirwana singitukana cyane nkuko nari bivuze. N'abantu bose bagerageze kuhagirira ibibazo barakiriye ubuvuzi kandi baduturatahana. Ubu ni nta muntu wari uzi ko bibaho ko babonaga ko bitashoboka guseka, ariko ubu nabaye umuntu nk'abandi nyine ugasanga umwana kandi. Impressionante, né, gente? É muito forte mesmo. E a maioria dos jovens ali que foram tratados
em uma sessão já senti uma grande transformação. Alguns precisaram algumas sessões a mais, mas a grande maioria com uma sessão já tinha essa transformação. Obrigado, eu ia pedir justamente isso para acender a luz. E eu gosto sempre de passar esse caso, porque é aquilo que eu falei no começo. Às vezes as pessoas pensam, mas será que uma técnica simples funciona para questões graves? Eu acho que é difícil ter alguma coisa mais grave do que isso. Então, se funcionou até para trauma de genocídio, com certeza funciona para as questões que a gente carrega no nosso dia a dia. E você pode ver esses documentários, tem ali o link no YouTube, o documentário completo. Depois, eu acredito que vocês vão receber a apresentação. Vocês podem assistir, quem quiser, o documentário completo. E existem dezenas de outros estudos na biblioteca do TFT no site da tftfoundation.org. Vocês podem acessar e ver outras pesquisas que tem lá. E aí, a pergunta, né? Todas as pesquisas que a gente tem ali é sempre voltada para a questão emocional. Serve também para doenças físicas? Com esse disclaimer importante, né? Que para questões de saúde física, o TFT deve ser sempre usado como tratamento complementar e nunca substituto aos tratamentos médicos tradicionais. Então a resposta é sim, pode dar uma ajuda incrível. E esse caso aqui é da empresária Laís Taliberti. Ela sofria de endometriose há mais de 20 anos. Eu conheci ela em 2018, num prédio que eu tinha escritório em São Paulo. E aí, numa das conversas, um dia ela não estava se sentindo muito bem, ela comentou comigo que tinha endometriose há muito tempo. E eu falei para ela, olha, eu trabalho com uma técnica de acupuntura sem agulhas, ela tem resultados incríveis, eu nunca atendi ninguém com endometriose. Mas vamos experimentar, não custa nada, mal não te vai fazer. Ela topou fazer, e aí, num dia que ela não estava muito bem, me ligou por telefone, eu comecei a fazer, ela começou a se sentir muito mal, começou a ter mal-estar, a tontura, e aí eu fui conversando com ela, passando os pontos, e eu fui investigando um pouco mais a fundo. Eu perguntei, desde quando você tem endometriose? E ela falou que era desde o início da pré-adolescência. Não lembro agora se era 12 ou 13 anos, mas foi por volta dessa idade. E eu perguntei, aconteceu alguma situação traumática ou com estresse emocional muito grande naquela época? E ela se lembrou de uma situação onde a casa onde ela morava estourou o alarme, e aí veio polícia, veio tudo. Era uma casa, né, que tinha esse sistema de alarme ligado com a polícia, e aquilo foi muito traumatizante para ela. Acabou que foi um alarme falso, não era um assalto real, mas foi o suficiente para ela se traumatizar. Falei, vamos tratar isso. Eu tratei aquele trauma, ela ficou bem, os sintomas que ela estava sentindo na hora passaram e as dores passaram. Eu falei, ótimo, mas eu quero o exame, vamos ver até que ponto chegou a melhora. E aí a gente tem aqui esse primeiro exame, esse é de 2009, onde comprova que ela tinha a endometriose. E esse outro de 2019, endométrio centrado com espessura de 0,4 centímetros, dentro da normalidade. Então o exame comprovou que a gente tratando o trauma emocional, ela melhorou também fisicamente. 20 anos, ela já tinha feito cirurgia, ela tomava remédios de morfina, né, ia para o hospital todos os meses, e aí com uma sessão, depois de tanto tempo, ela finalmente conseguiu se libertar disso, gente. Um outro caso, aqui não chegou a uma melhora 100%, mas é uma melhora bem impressionante, bem significativa. A Paula Budola, que hoje é terapeuta de TFT, ela veio nos meus cursos, ela estava no nível 2, era um curso presencial, e eu perguntei se alguém queria ser voluntário. Aí ela veio e falou, olha, Leandro, eu tenho esclerose múltipla. E eu falei a mesma coisa, falei, olha, não sei, nunca tratei ninguém com esclerose múltipla, mas vamos fazer, vamos ver o que pode acontecer. Fizeram a primeira rodada, não mudou nada, e ela estava com paralisia parcial aqui no lado esquerdo do corpo, com muita dificuldade de mexer o braço esquerdo, o braço estava bem duro, e ela até fazia o tapping assim, de uma forma mais com dificuldade. Fizemos a segunda rodada, não mudou nada. Quando a gente fez a terceira rodada, ela começou a chorar, que o braço começou a movimentar. E aí todo mundo na sala começou a chorar, eu comecei a chorar ali, todo mundo se emocionou. E dali em diante começou uma melhora muito grande. Então ela já sentiu uma melhora nos movimentos com mais leveza, o corpo ficou mais relaxado. E hoje ela atua nessa ONG aqui, que se chama ProBem, da Silvana Calabrese, que é uma ONG que cuida de portadores de esclerose múltipla. Então ela é voluntária lá e ela aplica o TFT
em outros portadores de esclerose múltipla. E com relação às toxinas, o TFT pode ajudar a limpar o corpo das toxinas? Sim, pode, e também tem um resultado muito bom e muito rápido. Vou passar um vídeo aqui dessa terapeuta, que é a Marta, do estado da Bahia, onde ela vai mostrar um caso bem interessante. Oi, eu sou Marta Cardoso, eu sou do estado da Bahia, mais específico de Cacué, sou terapeuta de TFT nível Voice, e eu quero compartilhar uma experiência maravilhosa com o TFT. No ano passado, eu tratei uma jovem de 22 anos, e ela estava com as mãos, os dedos bem inflamados. Na verdade, uma farmacêutica até disse pra gente que ela estava com os dedos necrosados. E ela passou por esse processo no período de uns 2 meses, buscando tratamentos naturais, chás, tais, e depois ela foi ao médico, o médico passou medicamento, e por uma semana essa situação se agravou. Ela retornou ao médico, não teve atendimento, e ela me procurou para ver se teria como fazer alguma coisa com a TFT. No momento, eu me assustei com a situação, tirei foto das mãos dela para enviar para uma dermatologista, que é minha amiga. Só que eu não tive condição de ter alguma resposta, porque já era 10 horas da noite. E aí, eu resolvi fazer alguma coisa com a TFT. A gente limpou as reversões psicológicas e tentamos a neutralização. Encontrei uma toxina, que era um produto de limpa-alumínio, e ela fez esse tratamento. Eu pedi para ela neutralizar 10 inspirações, só que ela disse que fez mais de 100. Após 48 horas, ela aplicando apenas as reversões psicológicas e a neutralização da toxina, vocês podem comprovar o resultado na foto abaixo. Então é bem interessante também o tratamento de toxinas. Ele pode ser aplicado para eliminar efeitos colaterais de remédios, até de remédio de tarja preta, até de quimioterapia, pessoas que tenham sensibilidade alimentar. Não é que a pessoa vai deixar de ter aquela sensibilidade alimentar, mas se ela estiver numa crise, o corpo dela elimina essas substâncias e ela se reequilibra. Então já tive casos de pessoas que chegaram para o meu curso, estavam passando mal porque tinha alergia a pelo de gato, e na casa onde ela estava hospedada tinha gato. A gente fez durante o curso, ela ficou melhor na hora e voltou à noite e passou bem. Então, tem muitos recursos que podem ser utilizados para a saúde. No caso de eliminação de toxinas, tem uma técnica que utiliza o TEP nos pontos de acupuntura, mas tem outras técnicas que aí não é com os pontos de acupuntura, dentro do cabedal de técnicas do TFT, que elas são ainda mais eficientes para a eliminação de toxinas. E para dor física? Tem alguém com dor aqui agora, nesse momento? Levanta a mão para eu saber se tiver. Você tá? Ok, então, ó, acabando a palestra, você vai ver um vídeo de 8 minutos, vai aprender. Aliás, todos vocês podem ver. Um vídeo em 8 minutos eu ensino o tratamento para dor física. E você pode ver esse vídeo aqui no site do facebook.com/Instituto TFT Brasil. É o primeiro post que está fixado, seja ele no celular ou no computador, é o primeiro post. Vou pegar alguns dos comentários nesse post. Tem um aqui do Carlos dos Santos. Leandro, para mim funcionou e acabou com uma dor que eu sentia há 17 anos. Com apenas uma vez que eu fiz. Fiquei bom e nunca mais doeu. Obrigado. A Caitlin Vitória escreveu: incrível, eu estava com dores nas costas há um bom tempo. E a técnica, além de uma sensação de paz, aliviou a dor. Muito obrigado. A Daniela Fátima Inocente escreveu: adorei, fiz e senti um resultado maravilhoso. Eu tinha tendinite, você vê que ela já fala tinha, né? Desde então, não me incomodou mais. E a Tânia Ribeiro escreveu: obrigado, Leandro, por compartilhar conosco essa técnica de TFT. Tive um tumor na coluna em 2002 e desde então, após várias cirurgias, minhas dores são excruciantes. Tomo até morfina. Vi seu vídeo e pensei, não custa nada tentar. Realmente ajuda bastante. Deus te abençoe. Não, gente, até para casos bem fortes mesmo. Ali nesse vídeo é também a sequência padrão, que vai funcionar para 80% das pessoas, mas se eventualmente para você não funcionar, entre em contato com a gente. Você pode fazer atendimentos individuais e ter um tratamento personalizado. E esses são apenas 4 de mais de 32 mil comentários que tem nesse vídeo. Então vocês podem rolar para baixo, vocês vão ver que tem literalmente milhares de outros comentários das pessoas comprovando o resultado.
E aí, uma pergunta que eu recebo muito é: TFT funciona para céticos? E a minha resposta para isso é: depende. Por que depende? Na verdade, o TFT ele não precisa que você acredite nele para ele funcionar. Uma prova disso é que ele funciona também em bebês e animais. E bebê é um animal, ele não acredita, nem sabe o que está acontecendo. Então ele funciona, mesmo se a pessoa for cética e não acreditar. A única questão é, eu coloco depende, porque muitas vezes a pessoa que é cética, ela cria um julgamento de que isso aí é besteira, isso aí não vai funcionar. E aí ela nem tenta fazer. E aí então o TFT não vai funcionar porque ele não aplicou, né? Então ele vai funcionar para o cético que tiver pelo menos um pouquinho de abertura na mente para experimentar. E aí, com isso, eu concluo então essa breve apresentação, agradecendo ao Dr. Callahan e a Joane Callahan, que foram os desenvolvedores dessa técnica incrível, aos meus pais Enio e Olga Percário, que se não fosse por eles, e também ao meu irmão Sandro, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Vou passar para ela. Tem mais um slide que eu vou passar para ela. Bom, pessoal, e aqui eu também já agradeço, né, gratidão pela participação de vocês. Aqui eu deixei o YouTube do Projeto Despertar, quem quiser conhecer é só entrar lá, tem mais uns 100 vídeos lá dos terapeutas, das práticas integrativas. Tem também o meu canal, Reiki para Todos com Adriana Macedo, lá eu explico o que é o Reiki. E temos também Instagram, e se quiser entrar em contato, é só me mandar aqui o e-mail. Então, gratidão e lembre-se, né? Você é a pessoa mais importante desse plano. E isso não é egoísmo, porque se você não cuidar de você, você não estiver bem com você, tudo aqui fora vai estar faltando algo. E esse algo só você pode encontrar. Então, as práticas, elas te levam a essa consciência maior sobre você e o todo. Então, gratidão infinita, Leandro, pelo convite. Gratidão também ao Dr. Sandro Percário, né, por essa oportunidade da gente trazer práticas integrativas num evento cuja abordagem está mais voltada a uma outra área. Mas quem está por trás dessa área é o ser humano. Então, quando a gente fala de práticas integrativas, a gente está se referindo a você, que aí vai ser um biólogo, enfim, não importa. Mas que você tenha esse olhar para você. Então, gratidão a todos. Queria agradecer, muito obrigado à doutora Adriana e ao doutor Leandro. E nós temos ainda 15 minutos para uma discussão, algum questionamento. Tá? A palavra está liberada. Primeiramente, bom dia, me chamo Jaqueline. Eu adorei o contato com o Reiki, como você falou muito bem, da terapia integrativa, você também. Ah, tá, desculpa. Eu tenho uma dúvida muito grande em relação ao Reiki, porque eu sou esteticista, trabalho com massagem, trabalhei por muitos anos. Eu tive um contato muito direto com essa relação de contato físico por conta da massagem, né? E aí eu percebi durante os atendimentos que existia uma troca real de energia, em que quando eu tirava a sandália ou o sapato que tivesse, eu entendia que quando aquela pessoa não estava bem, acabava transmitindo certas energias, certas sensações. E eu queria, uma curiosidade do Reiki, entender como é que você consegue não captar a energia que aquela pessoa, de repente, não... Geralmente a pessoa vai em uma sessão, né? Ou busca quando ela realmente não está bem com essa energia. Essa é que a gente chama de... como se fosse uma energia... Não sei explicar, é da própria pessoa, né? Ela não está bem, está desequilibrada, talvez, a homeostase dela. Sim, aí eu queria entender de qual forma seria não inevitável, porque não tem como, né? Existe uma transmissão, eu acredito realmente, independente de que não acreditem, realmente ela existe. Aí eu queria saber mais ou menos como você faz, porque eu consegui fazer isso tirando as sandálias. Mas sempre, às vezes, tinha pessoa que realmente eu tinha o contato e eu não ficava bem. E tinham pessoas que estavam assim, deslumbrantes, radiantes, e que eu também ficava melhor ainda. Então eu queria saber como você faz. Não, adoraria. Bom, pessoal, qual o seu nome? Desculpa.
Jaqueline. A Jaqueline comentou, né, com essa questão da troca energética, da interação. Então, muita gente me pergunta, fala, Adri, como que você faz reiki numa pessoa depressiva que quer morrer? Você não fica com a sensação de morte também? Então, o que acontece? Todos nós temos um campo eletromagnético, a gente troca energia com o outro. E qual é a diferença do reiki e de você não ser um reikiano? Quando você é um reikiano, você é um canal dessa energia. Então, essa energia passa por você, você transfere para o outro. Você não está doando a sua energia. Quando você não é um reikiano, a gente assim, comum, você vai fazer numa pessoa, você vai estar doando a tua energia vital para essa pessoa e você vai absorver também dela. Então, no reiki, a gente aprende técnicas de se proteger, né, dessa interação total para a gente. Então, assim, eu falo por experiência. Eu entrava às 7 da manhã no hospital, saía às 19 horas, atendia mais de 30, 40 pessoas fazendo reiki e nunca me senti mal. Pelo contrário, era o melhor dia da minha vida, porque como eu era o canal da energia, a energia passa, eu transfiro ela através da imposição de mãos e não absorvo. Agora, o que é importante? Quando a pessoa se torna um reikiano, ou ela vai trabalhar com essa prática de energia, ela tem que se cuidar. Ela tem que se alimentar bem, tem que se hidratar. Por quê? Senão você vai ficar fraco mesmo, vai perder teu ki e vai absorver a energia do ambiente. Então é muito importante. Agora, lembrando, mas se eu doar muito eu vou perder energia? Não, no reiki você não perde. Pelo contrário, a gente ainda retém o reiki. Então, se você é reikiano e pratica isso em alguém, pela lógica, você não fica cansado nem absorver nada de ruim. E aquela pessoa que recebeu o reiki, ela vai sair muito mais harmonizada, tá? Mas a gente tem sim uma troca energética, né, com todo mundo. Eu aqui estou trocando energia com vocês, com o ambiente. A mesma coisa você chegar num ambiente pesado, por exemplo, um cemitério. Se você for para lá, você vai sentir uma energia pesada. Você não vai se sentir tão bem. Mas se você canaliza o reiki, se cuida, se alimenta, se hidrata, vibra em amor, não tem como. E eu queria complementar essa resposta. Isso vale não só para o reiki, mas para qualquer profissional de qualquer área que cuida de outra pessoa, seja um médico, psicólogo, terapeuta de qualquer linha. Muitos terapeutas também perguntam isso. Se o paciente está mal, eu não pego essa energia? E complementando essa resposta mais de um ponto de vista psicológico, é a gente diferenciar o sentimento de pena e de compaixão. Porque quando a gente tem pena do outro, a gente vê o outro mal e acha que o outro é uma vítima, é um coitado daquela situação, a gente fica mal por estar julgando o outro como um coitado, né? Muitas pessoas, para se protegerem disso, acabam indo para o outro oposto, que é se tornar indiferente. Então, eu fico indiferente, eu faço meu trabalho, mas eu fico indiferente para eu não me prejudicar. Mas aí você também faz um atendimento frio e a falta de calor humano faz falta para o paciente também. E o meio termo, que eu acredito, é você encontrar o sentimento então, de compaixão. Ele não é nem a pena e não é nem a diferença. A compaixão é, eu vejo que a pessoa está num estado de sofrimento, mas eu estou aqui a serviço dela. E eu estou ali confiando também que o que quer que ela esteja experimentando faz parte da trajetória de vida dela, faz parte do crescimento dela. Então você não sente pena, você apenas está fazendo o seu melhor, entregando o seu melhor para essa outra pessoa e torcendo para que ela fique bem. Mas ela não é uma coitada. Eu tive essa compreensão uma vez que eu passava pela Avenida Paulista e tinha lá um morador de rua que tinha as pernas e os braços atrofiados e ficava com o guarda-sol e o chapéuzinho pedindo comida ou dinheiro. E toda vez que eu passava lá eu ficava mal. Mas eu ficava mal por quê? Porque eu tinha pena dele, eu julgava ele como coitado. E aí um dia que eu passei ali e olhei nos olhos dele, naquele momento eu vi que ele estava em paz. E eu passei a ter admiração por ele. Eu falei, nossa, uma pessoa naquela condição, ele estava melhor do que eu. Ele estava emocionalmente melhor do que eu. E eu passei a ter admiração por ele. Então, eu não fiquei mais mal quando eu passava ali. O que me deixava mal não era a condição dele, era eu ter pena dele. Então, acrescentando, eu acredito que não tenha pena das pessoas. Sabe que tudo faz parte do que está acontecendo, é o caminho de cada um para o seu crescimento. Tenha compaixão. Bom dia, eu me chamo Iane, eu sou nutricionista e eu tenho uma pergunta para o Dr. Leandro. Se você já usou essa prática com algum paciente com compulsão alimentar, você tem alguma experiência para compartilhar conosco? Obrigado, como é o seu nome mesmo? Iane, obrigado, Iane.
Sim, já tenho muita experiência com compulsão alimentar e funciona também muito rapidamente, da mesma forma que funciona para qualquer outro tipo de vício. A pessoa vai pensar naquelas comidas que ela tem o desejo compulsivo, ela vai entrar em contato com esse sentimento dessa compulsão e aplica os pontos observando esse sentimento. Então essa é uma outra diferença do TFT para a acupuntura tradicional. A mente precisa estar sendo focada naquilo que você quer tratar. Se é o trauma, você pensa no trauma. Se é a ansiedade, pensa na ansiedade. Se é a compulsão, pensa na compulsão. Então o tratamento ele é direcionado pelo pensamento. E aí a compulsão ela passa em questão de minutos. Só que como é algo crônico, ela vai voltar. Só que a próxima vez que ela volta, ela já vai voltar mais fraca. E aí você aplica de novo. Então, em poucos dias ou em poucas semanas, a pessoa consegue superar a compulsão alimentar sem ter que ficar passando à vontade. E essa sequência de compulsão alimentar, eles são os mesmos pontos que tratam a ansiedade. Então, ao mesmo tempo, vai estar tratando a ansiedade que está por trás, subjacente, que está gerando aquela compulsão alimentar. Funciona e funciona muito bem e muito rápido, tá? Bom dia, doutor Leandro. Meu nome é Alessandra e assim eu fiquei encantada com a sua palestra. Pena que eu cheguei um pouquinho depois, mas assim eu queria perguntar para você. Hoje a gente vive, sou professora, então a gente conhece muitos jovens, tem muito contato com muitos jovens e com vários problemas emocionais. Eu tenho uma filha de 15 anos, adolescente, que também passa por dificuldades emocionais nesse novo mundo, de se entender nesse novo mundo. E eu queria saber como é que essa técnica ela atua no jovem, mesmo, vamos dizer assim, eu vou levar a minha filha, né, para o consultório, mesmo ela não aderindo, né, isso consegue atingir o efeito, o cerne, o objetivo da técnica? Obrigado pela pergunta, é Alessandra, né? Tá. Essa é uma pergunta bem interessante e é um ponto crucial aí, né? Porque é como se a gente tivesse fazer um outro trabalho em paralelo para fazer a pessoa aderir ao tratamento, não é? E parece assim, se a gente tenta impor, isso gera mais resistência. Então, o que eu faria? Eu começaria gradualmente. Como assim gradualmente? Com algumas dicas pontuais que ele vai usar no dia a dia dele para algo que interessa a ele. Então, por exemplo, uma dica que eu já posso dar para você. Esse ponto aqui do lado da mão, bem na lateral da mão, onde seria o golpe do karatê, né? Bem na bordinha. Esse é um ponto que ele ajuda a remover bloqueios diversos de autossabotagem, ajuda a desbloquear a memória também, e em momentos que a pessoa está com confusão mental, isso ajuda também a tirar essa confusão mental. Então, você pode dar uma primeira dica assim, falando, olha, tem um estudo científico de acupuntura, só que sem agulhas. Então, antes de trazer TFT, eu trago acupuntura porque é o mais conhecido. E esse aqui é um ponto que, quando você estiver na prova e te der um branco, você pode usar esse ponto. Então, quando você vai estudar e quer absorver melhor o conhecimento, você pode usar esse ponto. Então, eu começaria aos pouquinhos, sabe? Para ele começar a utilizar esse ponto, que já vai tirar bloqueios, já vai deixar ele mais aberto e ele vai começar a aplicar. Outra coisa que é interessante, para quem tem mais resistência, é trazer com dor física. Porque é uma coisa que impressiona mais. O corpo está doendo, você faz e aí parou de doer. No emocional, às vezes a pessoa melhora, mas ela não dá crédito para a técnica. Eu já vi gente que incomodava 10, zerou e fala assim, mas não incomodava tanto. Então por que você deu 10? Né? Então, mas no físico é uma coisa que impressiona mais. Fala, puxa, estava doendo e parou de doer, que mandiga é essa? Né? Então, se alguma vez ele estiver com dor física, você pode mostrar esse meu vídeo de dor, fala, olha, tem 32 mil comentários, olha, isso aqui funciona, vamos experimentar? Tá? E vai gradualmente. E outra coisa que você pode fazer é, se for algum momento que vier te buscar ajuda, e, por exemplo, não sei se acontece esse tipo de situação, mas se ele vem chorando para você, e se você puder tocar na mão dele, ou em qualquer parte do corpo, e você faz em você está passando isso para ele. Né? Então, por exemplo, o ponto aqui, mas não necessariamente eu preciso fazer assim, eu posso estar aqui abraçado e bater no osso aqui do meu quadril assim.
né? Isso em momentos pontuais que a pessoa está mal, você acolhe e faz os pontos em você algumas vezes. Tá? Então são algumas alternativas. Aí vai tentando com jeitinho, com a conversa, convencer ele aos poucos para se abrir para experimentar. Tá? Bom dia, obrigado pela palestra, parabéns. Queria só fazer dois apontamentos, né? Queria ver a opinião de vocês. Como vocês lidam, né? Por exemplo, no caso da enfermagem, né? No caso do hospital, a formação desse profissional, né? Que a gente sabe que as práticas integrativas estão regulamentadas por boa parcela dos conselhos na área de saúde, né? De odontologia, fisioterapia, enfim. Porém, a gente sabe que na formação, na graduação, esse profissional não tem, por exemplo, curso de Reiki, né? Então, como é que vocês lidam com essa formação? Você está lá no hospital, você vai montar uma equipe, né, para aplicação de Reiki. Como é que se dá esse processo de treinamento, de curso para essa equipe, desses profissionais? E, segundo momento, como lidar com isso lá no hospital, né, onde você trabalha, né, onde vocês trabalham? Eu tenho uma enfermeira que foi treinada ali com técnicas, tem que atender lá na UTI, na urgência, emergência, enfim, todas as técnicas que ele vem da graduação. E como é que eu faço para incorporar isso, né, a experiência de vocês aí? Como a gente incorpora isso lá no dia a dia, né, para esse profissional, além do que ele já faz, ele acrescentar essas práticas também, né, que eu sei que não deve ter sido fácil aí, né, vocês apresentaram, mas a luta deve ter sido grande, né? Então, obrigado. É isso. Nossa, ótima pergunta, né? E aquilo que eu sempre falo, eu passei 5 anos dentro de uma graduação, sou enfermeira, e em momento nenhum eu ouvi falar sobre práticas integrativas, em momento nenhum me ensinaram a cuidar de mim mesma. A gente é sempre focado no outro. E fazer esse trabalho que eu faço dentro do hospital com Reiki realmente é uma coisa pioneira. Porque quando eu falei, vou fazer um trabalho voluntário com Reiki, todo mundo me olhou e falou assim, você vai dar passe espírita dentro do hospital? Você agora vai ser passista? Eu falei, não, Reiki está no SUS, Reiki é recomendação da OMS. Então foi de uma iniciativa minha, né, de correr atrás de curso, de saber onde me formar, porque dentro do hospital ainda o Ministério da Saúde está mais focado na atenção básica. Então, UBSs, tem alguns projetos que já dão formação para esses profissionais, tanto no Reiki, na aromaterapia, mas dentro de um hospital que já é uma medicina terciária, então isso é do profissional, né? Correr atrás, se especializar. E aí é onde entra o diferencial, porque eu como enfermeira, eu vou lá, dou um medicamento, dou um banho, faço tudo que eu tenho que fazer dentro do que eu aprendi como formação. Mas aí a alma desse paciente, essas emoções. E aí, quando a gente tem esse conhecimento de uma técnica como o Reiki, como a aromacultura, você tem um a mais para oferecer. Não só ao paciente, também aos seus colegas, ao próprio ambiente. Como o Leandro falou, a TFT ela não tem nenhuma contraindicação. Animal, criança, e o Reiki é a mesma coisa. Eu faço Reiki dentro de uma sala de emergência. Às vezes eu entro, tá tendo uma parada, tá a equipe inteira ali que mal consegue respirar, porque tem que salvar a vida daquela pessoa. Eu entro lá, faço um Reiki no ambiente, vejo aquele que está mais agitado, faço um Reiki, e isso tem uma diferença. Mesmo que a gente não consiga mensurar, né? Assim, em termos de pegar um aparelho e medir, mas você vê a diferença no profissional. Então, eu creio que é um caminho ainda, né, a ser desbravado aí, levando a consciência do próprio profissional, olhar para ele e se desenvolver. Eu não vejo assim, um desenvolvimento em massa ainda das próprias autoridades de saúde, até porque a gente entra naquela questão da indústria farmacêutica. Então, é um pouco ainda delicado esse assunto. Agora, por isso que eu falo, eu estou com um projeto no mundo para levar cada um a despertar, né, e poder aí fazer esses cursos. Eu fiz todos os cursos à parte, e hoje, dentro do hospital, quem passa pelo projeto também já fizeram cursos. E é isso, é cada um buscando aí a sua melhora. E essa melhora vai repercutir, né, aí no geral. Mas só reforçando o que a Yane falou até com o Leandro, da questão da compulsão, eu não falei. Meu ex-marido, quando eu conheci o Reiki em 2018, ele estava bebendo. Eu era etilista. E ele bebia assim direto. Chegava em casa, gente, era garrafa de bebida para todos os lugares. Ele passava em psicólogo e psiquiatra. Não estava resolvendo mais. E foi quando eu conheci o Reiki. Então, em paralelo, tratei meu ex-marido em casa, etilista, e tratei esse paciente no hospital. 2 meses depois, recebendo o Reiki, aquela compulsão pela bebida
reduziu assim 70%. 2 meses depois ele falou: Adriana, você é um reikiano. Ele fez o reiki. Gente, no dia que ele foi sintonizado no reiki, em março de 2018 até hoje, ele não bebeu mais. Hoje também ele é mestre em reiki, hoje ele pratica yoga. Então o reiki, assim como o TFT, todas essas terapias, elas vão atuar no campo mais sutil, trazendo ótimos resultados. E quem sabe, a gente está aqui hoje palestrando, né? Quem sabe aqui pode ser uma porta de entrada também para o sistema de educação pública. Quem sabe futuramente, a partir daqui, pode surgir alguma coisa no futuro, né? Enquanto isso não surge assim em escala, nesse ambiente mais social, vocês também podem fazer cursos pontuais, formações. A própria Adriana dá curso de formação em Reiki online. Eu também dou curso de formação em TFT. Hoje nós somos mais de 6.000 formados já no Instituto TFT Brasil. E a metodologia que eu sigo é a que o Dr. Carlos ensinava. Então, eu traduzi para o português o curso dele, tem as aulas já gravadas e tem também as aulas ao vivo, tudo online, para tirar as dúvidas, e tem a certificação reconhecida pelo Instituto Callahan dos Estados Unidos. Agradeço mais uma vez a doutora Adriana, doutor Leandro. Tá? Infelizmente, nosso tempo já esgotou. Muito obrigado.